Olá, muchachos e muchachas, tudo bem? Mais um dia aqui, né, na Espanha de meu Deus. Pois é, uma reflexãozinha aqui, eu estava pensando aqui. Estava a pensar, como dizem os portugueses. Se a Espanha, ela é considerada aí um país de primeiro mundo, certo? Considerado um país de primeiro mundo. Se aqui o sistema educacional ele funciona, na maioria das vezes, tá? Vamos generalizar aí, falar que 100%, mas tá, uma grande porcentagem sim, ele funciona, tá? E eu creio que aqui o número de analfabetos deve ser pouco, não deve ser tão grande. Beleza. Então o sistema educacional funciona, o país é um país de primeiro mundo. Aí vamos falar de problema social. Ele existe aqui também. Ele só não é mostrado, né? Não é mostrado, aqui não é mostrado a maioria das coisas, mas ele existe. Mas ainda assim, ele é menor, né? Porque, venhamos e convenhamos, uma coisa a gente não pode mentir, né? Que ainda tem o poder de compra, embora tenha muitos outros problemas que a história não é uma só, né? A gente não pode ver só uma coisa, né? O poder de compra, mas sem um trabalho, sem um aluguel digno, a gente fica sem o poder de compra, né? Porque tudo depende da situação de cada ser humano, tá certo? Então, mas vamos ver nessa proporção aí, né? Nessa margem aí, que o problema social aqui, ele é menor pelo fato de... É muito normal uma criança ter um tablet, um jovem ter um celular, tá certo? Então o poder de compra ele existe, tá bom? Então o problema social vamos descartar também, embora tenha, né? Existe. Não tem o favelão, tem aí o morro, tá? Tudo bem, não tem o favelão e o morro. Tem outras coisas, tem aí lugares onde as pessoas não conseguem nem entrar. Mas tudo bem, isso também não é mostrado, né? Mas não é aí a proporção gigante, né? Tá. Também estamos falando aí, a gente não pode, a gente tem que ser justo com as coisas, né? A gente não pode também olhar por essa margem, né? Um lugar menor, menos problemas, lugares maiores, gigantes, com uma população muito maior, onde existe muita gente, sempre vai existir muitos problemas, né? Mas tá, então, se não tem nada disso, ok? Então eu fico pensando, tudo é válido. Tudo que é feito para ajudar uma sociedade, né, para diminuir os problemas de uma sociedade, ele é válido, certo? Mas nem tudo resolve, né? Porque se fosse assim, se resolvesse, se o problema ali fosse resolvido com educação, não que seja importante, é primordial, educação, mas se o problema fosse resolvido com o problema social, enfim, se o problema fosse resolvido com tudo isso, então por que aqui na Espanha a gente tem visto, né, a cada dia aumentar tanto o número de adolescentes e de jovens cometendo delitos graves? Por que tantas violações em grupo contra meninas aqui, contra crianças? Por que tantas coisas têm acontecido aqui, tanta violência, né, que envolve adolescentes de 13, 14 anos aí? Por que isso está acontecendo aqui numa grande proporção? O que está levando, né, as pessoas a cometerem tais coisas? Eu fico pensando, será que o tempo que a gente deveria ter de qualidade com os nossos filhos a gente não pode porque a gente trabalha demais, né? Será que a gente está sendo permissivo demais em questão de celular e rede social e tudo aquilo que eles assistem? A pornografia entrando na mente deles tão cedo, né? Será que o problema não é mais moral?
vezes eu fico pensando, será que o problema não é moral? Fica aí a reflexão, né? E como será que seria resolvido esse tipo de coisa? Já que é aquilo que é mostrado como solução, em alguns países já tem e não está resolvendo. Fica aí, o que você opina? Qual a sua opinião? Fica aí a reflexão. Beijo.